Depois desse capítulo, só consigo pensar que Luffy tem o dever de cuidar e proteger a Bonnie por tudo o que Kuma fez pelo bando e provavelmente ainda vai fazer. Eu realmente consigo imaginar a cena do Kuma chegando até a ilha de Egghead na situação onde nós estamos atualmente. Saturn segurando Bonnie lá em cima e todos os marinheiros preparados para metralhar a sua cabeça. Porém, como um foguete milagroso, Kuma chegaria e conseguiria acertar o ancião, fazendo assim com que Bonnie fosse salva. Depois de conseguir abrir essa brecha para o Chapéu de Palha, com certeza Luffy e seu bando se organizariam todos para fugir para Elbaf. No meio do caminho, Bonnie estaria com eles, com certeza, e então toda a verdade seria trazida à tona. Não só a parte da Bonnie, o que ela fez desde que o seu pai sumiu, como também a parte do Vegapunk, em qual momento Kuma decidiu abrir mão da sua humanidade para virar uma máquina que seria replicada e serviria de base para várias outras armas do governo mundial. Então, ao ouvir não só toda a história, mas com uma real forma daquela criança, Luffy não pensaria nem duas vezes. Ele decidiria com certeza que Bonnie agora faria parte do seu bando, assim como Shanks e Buggy, que também eram duas crianças e faziam parte do bando do Rei dos Piratas. Ou seja, ele traria para si a responsabilidade de cuidar da filha do homem que o salvou tantas vezes e que, inclusive, segundo essa teoria, teria acabado de salvá-lo pela última vez. Kuma ofereceu seu corpo para o Vegapunk em troca dele curar a Bonnie. Desde que o nosso grande urso falou para sua filha de maneira acidental de que ela estaria curada aos 10 anos de idade, a gente ficou se perguntando o que ele poderia ter feito. Então existem aqui 3 opções que eu considero válidas. A primeira é como você comentou, ele teria feito um acordo com o governo mundial que, ao doar o seu corpo para ser estudado, eles arrumariam um jeito de encontrar uma cura. E que melhor pessoa para fazer isso se não o Dr. Vegapunk, que até o presente momento se parece uma boa pessoa, mas ele não tá nem aí meio que pra ética do mundo, ele só quer realmente estudar, fazer suas pesquisas e fazer com que suas invenções tenham financiamento adequado para serem criadas. Então a única diferença aqui é que o acordo não teria sido com o Vegapunk, até porque ele não faria esse tipo de acordo, ele talvez só desse realmente a cura para o Kuma, e sim com o governo mundial que tem todo esse credenciamento com o doutor. A segunda opção também tem a ver com o tratado. Kuma, sem saber o que fazer, teria ido até o governo mundial e em troca do seu corpo, eles lhe dariam a Toshi Toshi no Mi, a fruta que a Bonnie utilizou. Pra quem não acompanha os SBS, que é tipo um perguntas e respostas que os fãs mandam para o Oda pra ele responder em todo o novo volume, dessa vez ele revelou que a fruta da Bonnie é a Toshi Toshi no Mi, ele apenas esqueceu de mencionar isso no mangá. Essa fruta significa fruta da idade e tem uns poderes muito fortes. Ela literalmente pode manipular a idade de qualquer pessoa, mas não para por aí. Ela escolhe qual o multiverso que aquela pessoa vai atingir na determinada idade. Pra quem também não tá por dentro, o Oda já revelou em alguns outros SBS que existem universos paralelos de One Piece, onde os próprios Chapéus de Palha nunca teriam alcançado seus sonhos, possivelmente. Ele, inclusive, desenhou artes desse mundo. Ou seja, baseado nisso, a Bonnie pode ter comido essa fruta e ter escolhido a versão adulta dela, onde ela jamais teria adquirido essa doença. E a nossa terceira possibilidade, que iria ganhar um vídeo exclusivo pra ela, mas eu já vou falar aqui, é que Kuma entregou a si mesmo de maneira proposital para ele se tornar um ciborgue, fazendo assim com que ele pudesse repelir a doença da Bonnie e ingerir para si mesmo. Porque vamos nos lembrar da cena onde ele tinha 17 anos lá no reino de Sorbet e ele estava tratando os mais velhos. Lá ele disse que podia curar qualquer tipo de dor e de doenças leves. E logo na sequência a gente vê que se transforma em uma megapata que precisa ser absorvido por alguém. Ou seja, mesmo Kuma sendo um bucaneiro e tendo uma resistência muito mais alta que os seres humanos, se ele tentasse absorver doenças como, por exemplo, a de Roger ou de Barba Branca, ele não resistiria. Ou seja, pensando nisso, no momento em que ele não fosse mais um ser vivo e sim uma máquina, ele poderia fazer isso infinitamente até que toda a doença da Bonnie tivesse sido extinta. Acha que o Saturn ou Garlin pode ser o pai da Bonnie? Nossa, se for o San Carlos. É incrível como todo tipo de tragédia é associado ao São Carlos, mas dessa vez ele acabou sendo inocentado, porque já foi revelado que ele tem 24 anos, ou seja, 14 anos atrás, quando a Ginny foi sequestrada, ele tinha apenas 10 anos. Então, meio que isso geraria uma polêmica ainda maior no universo de One Piece em relação ao Oda, partindo desse princípio. Tá descartada a possibilidade do Charles ser o pai da Bonnie. Em relação ao Saturn e ao Garlin, sim, existe essa possibilidade. Principalmente em relação ao Saturn. Porque, pensem bem, o ancião foi enviado até Egghead para lidar com algumas questões burocráticas que têm a ver com a Ilha da Ciência. Afinal, ele é o deus guerreiro da defesa científica. Porém, e se, além de todas essas questões burocráticas que ele tinha que resolver, ele foi lidar com uma situação parental? Então, a partir do momento que a Bonnie seria filha do Saturn, só eles mesmos teriam a patente suficiente para lidar com esse tipo de incidente. E tem uma teoria rolando por aí pela internet que corrobora ainda mais com o fato do Saturn ser o pai da Bonnie, porque aparentemente o elemento associado ao planeta Saturno
é Safira. E como todos sabem, o nome da doença que a Ginny contraiu é escamas de Safira, podendo fazer aí esse paralelo. Em relação ao Garland, por mais que ela tenha chance, fazendo assim com que ela fosse uma espécie de irmã pro Shanks, ou pelo menos parente, eu acredito que seja o menos provável possível. Porque se a gente for realmente analisar o tipo de personalidade que ele demonstrou ter lá em God Valley, acredito que ele jamais se relacionaria com alguém da superfície. Hashira me responde no SBS: por que os Cavaleiros Sagrados não participaram da Guerra de Marineford? Bom, essa daqui é um pouco mais simples, mas eu escolhi responder vocês porque tem muitas pessoas me perguntando coisas desse tipo, do porquê os Cavaleiros Sagrados não interferem diretamente em assuntos comuns. Primeiro, a principal designação deles é cuidar de assuntos relacionados aos nobres mundiais, como, por exemplo, o que será que acontece quando um nobre agride outro nobre? Quem é que teria o cargo necessário para julgar esse nobre agressor? São os Cavaleiros Sagrados. Eles são encarregados de lidar com situações e problemas que afetam diretamente a mais alta patente do mundo, ou seja, os Tenryubits. Então, pensando nisso, interferir em uma guerra de humanos da superfície jamais seria algo que seria designado para os Cavaleiros de Deus. A parte que mais me chamou a atenção é onde a Bonnie lê sobre a Ilha dos Pescadores e sobre Skypiea na Bíblia do Kuma. Então, realmente, isso é um apontamento muito bom e eu não tinha percebido isso de primeira. Há um quadro neste capítulo onde Bonnie está decidindo para onde ela quer ir de férias e ela está realmente lendo a Bíblia do Kuma. É difícil dizer, mas eu acho que o Kuma está realmente fingindo estar vendo aquilo pela primeira vez, pois ele está agindo todo surpreso com a existência de Skypiea. Ou seja, ou havia um Atlas escondido pela igreja que estava disfarçado de Bíblia por algum motivo, ou esse é um Atlas que o próprio Kuma fez e disfarçou isso como Bíblia, deixando por aí para que a pequena Bonnie descobrisse e lesse. Afinal, a partir do momento que ela fizesse isso, ela começaria a desenvolver um certo interesse pelas coisas que existem no mundo afora. É difícil afirmar com certeza porque eu realmente acho que essa Bíblia não apareceu antes dessa cena nesse momento. Porém, tudo isso faria sentido. Até porque o Kuma precisaria de um item simples que ele pudesse carregar por aí, tanto como soldado ou quanto pastor. E eu também fico pensando que este seria um item que a Nami adoraria dar uma olhada, porque se tudo isso realmente for verdade, o Kuma estaria criando uma espécie de mapa por aqui. Ele pode até não estar desenhando detalhadamente, mas com certeza pelo menos coordenadas estariam dentro desse livro. Ou seja, tudo que estiver ligado à navegação ou construção de mapa, com absoluta certeza a Nami gostaria de colocar as mãos nisso. Esta frase, se você pudesse viajar para onde você gostaria de ir, eu achei isso simplesmente incrível. É possível que ele tenha dito isso para Perona porque viu a cor dos cabelos dela e se lembrou da Bonnie? É extremamente possível, porque uma das linhas de raciocínio do porquê que Kuma realmente se tornou uma máquina sem sentimentos, sem emoções e sem memórias é que foi para proteger a sua filha. Com isso em mente, ele tinha um único objetivo na sua vida, então ele teria dado toda a sua existência para o governo mundial para ser estudado e em troca, eles salvariam a sua filha. Então a partir desse fato seria explicado também o porquê que ele era o Chichibukai mais leal ao governo mundial. Quanto o governo estivesse mantendo a sua parte do acordo, ele iria fazer tudo o que eles quisessem. Pensando por esse lado, isso também abriria brecha para o seu título de tirano. Afinal, se ele estava sendo leal ao governo mundial, ele teria executado qualquer ordem, independente de qual fosse, ou seja, suas ações como subordinado dessa organização poderiam sim ter levado ele a adquirir essa alcunha. Então, no momento em que ele não tem mais nada grandioso dentro de si, porém ele chega em Trailerbark e vê a Perona que tem leves semelhanças com a Bonnie, ele automaticamente faz essa ligação e repete o que ele costumava dizer para sua filha, fazendo então essa pergunta de que se ela pudesse viajar, para onde que ela iria? Ou seja, de certa forma, Oda foi muito poético e genial mais uma vez. É só um aviso, pelo que o Oda mostrou de Kuma e Bonnie com Nika, será que terá uma cena épica com Luffy Gear 5 e Bonnie? Com a Bonnie falando que ele realmente existe, e assim a Bonnie ajudaria o Luffy a ficar no auge e assim superando o Roger derrotando o Gorosei em um único golpe. E esse seria o incidente. E essa seria a pessoa que iria nascer que superaria Roger. Cara, você acabou de inventar a teoria do Luffy Saitama. Ele vai se juntar com o Bonnie e vai dar um mega bombaço no Gorosei, que aparentemente é um dos seres mais poderosos do mundo de One Piece, e vai tomar um hit kill. Boa, aí seria Monkey Deus Luffy. Então o dia aí também tá revelado graças à sua teoria. Cara, eu acredito que possa sim existir uma relação e até mesmo uma espécie de combo entre a Bonnie e o Luffy, porque realmente os poderes da Bonnie possibilitam esse acontecimento, não só em relação ao Luffy, mas como qualquer outra pessoa que ela quisesse ou pudesse ajudar. Mas em relação ao nível de poder dessa criatura que surgiria desse combo supremo,
A pessoa que superaria Roger e derrotaria o Gorosei? Bom, eu particularmente acredito que o Oda não seria tão anticlimático como você está sugerindo aí. Porque por mais que, depois de todo esse flashback do Kuma, a gente esteja com sangue nos olhos pra acabar com todos os nobres mundiais, muito provavelmente não vai ser isso que vai acontecer. Podem prestar atenção que o Luffy e seu bando nunca se envolvem em algo sanguinário demais. Então, baseado nisso, é muito mais provável que esse combo gere uma criatura forte o suficiente pra deixar o Gorosei incapacitado e a partir disso eles podem seguir a sua jornada, que é o principal foco da história do Oda, criando então assim uma brecha para que eles possam chegar a Elbaf. Essa última pergunta aqui foi maravilhosa. Encerramos assim então o SBS da semana. Muito obrigado aí a todos que participaram. Se vocês quiserem ter uma chance de ter a sua pergunta respondida no próximo, fiquem atentos para quando a gente tiver o próximo capítulo. Eu sempre posto aqui na aba comunidade para que vocês mandem suas perguntas, teorias ou até mesmo uma discussão que a gente consiga gerar. Foi um prazerzão. Até a próxima. Hashira falando, vazando. Fui!